Opa. Aí. Eu vou só compartilhar, então, aqui a tela. Beleza. Você não tem permissão para compartilhar. Espera Ô, aí. libera aí, mano. Deixa eu compartilhar a tela aí. Aí, Só um vai. pouquinho. Agora sim. Uma janela. Todos estão vendo o GIAP? Abrindo. Espera aí. Sim, parecido. Apareceu aí? Eu vou deixar assim porque fica mais fácil para eu me organizar para eu ver aqui, tudo bem? Porque aí eu vou vendo do lado, que eu acho que eu vou pular alguns. Se eu fizer assim, vocês estão vendo o livro aí, né? Isso, o Vietnã segundo JAP. Isto. Então, beleza. Bom, boa noite. Pode começar então, Guilherme? Você não vai cantar internacional em alguma língua de alguma minoria vietnamita hoje? Hoje não vai dar, mas no próximo eu canto. Então tá bom. Bom, boa noite a todos e todas. Então ficou esse compromisso da gente falar um pouco sobre o GIAP, que é uma figura muito importante na história do pensamento político anti-imperialista contemporâneo. O GIAP também conviveu muito perto com Ho Chi Minh, então GIAP e Ho Chi Minh são duas figuras fundamentais, decisivas para a vitória do Vietnã, tanto em 54 tanto nos anos 40, né, de 41 a 44, quando o povo do Vietnã lutava já contra o colonialismo francês, depois o Vietnã foi ocupado pelos japoneses, lutaram contra o imperialismo japonês, derrotaram os franceses em 1954, tinham proclamado, em agosto de 45, tinham proclamado a vitória, né, da República Democrática do Vietnã, e, e depois, em 54, derrotaram definitivamente os franceses para enfrentar aí o imperialismo estadunidense e seus aliados no sul do país a partir de 1954 a 55, até 1975 conquistarem a unificação do país, que é como está hoje, né? Então, o GIAP, ele no Brasil, como eu havia falado, acho que semana passada, tem uma primeira edição de 1968 desse livro dele, Guerra do Povo, Exército do Povo, que é uma das principais obras, né, do GIAP. É, na verdade, o livro que foi estudado por muitas lideranças políticas revolucionárias e também por muitos estudiosos do pensamento estratégico, da arte da guerra, da ciência militar. Esse livro do GIAP, ele virou material de estudo de inúmeras escolas militares, né? Escolas de formação de oficial. Todas sabem que o Vietnã se tornou, né, um objeto de estudo e de pesquisa, não só daqueles que têm um posicionamento fortemente anti-imperialista, mas a Guerra do Vietnã, por ser um feito militar extraordinário, além de uma realização política, é também uma realização militar considerada extraordinária, né? O Vietnã conseguiu derrubar mitos que dominavam hegemonicamente o pensamento militar e estratégico no pós-Segunda Guerra Mundial. Havia um pensamento hegemônico entre aqueles que estudavam as chamadas ciências militares, de que com o avanço e o desenvolvimento tecnológico no período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que o fundamental, que o decisivo para um país, uma nação, uma potência principalmente,
era você investir em tecnologia, quantidade de aviões, quantidade de navios, quantidade de tanques, né? Então, essa quantidade de equipamentos, a questão material, nos estudos militares, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, tinha uma forte tendência, uma forte corrente, né, bastante hegemônica, que indicava que as guerras seriam guerras com a utilização de uma grande quantidade de armas e equipamentos sofisticados com alta tecnologia e que as potências que possuíssem maior número, né, de tanques, maior número de aviões. Então, após a Segunda Guerra Mundial, vários institutos de pesquisa e de estudos ligados a governos, a universidades, que estudavam defesa nacional, que estudavam a questão militar, começaram a fazer estatísticas, inclusive, no pós-Segunda Guerra Mundial, para ficar verificando quantos aviões, navios, né, porta-aviões, enfim, medindo a capacidade militar de um país pela quantidade de equipamentos. A Guerra Fria acabou estimulando uma corrida armamentista e esse cálculo, essas estatísticas, principalmente para fazer a comparação entre União Soviética e Estados Unidos, ou campo socialista, mundo capitalista, era bastante comum. E o Vietnã foi um acontecimento histórico que derrubou vários mitos, né, nesse campo dos estudos militares e na própria guerra, né, porque o Vietnã, ele acabou se transformando num exemplo concreto da possibilidade de um país pequeno, vivendo em condições muito difíceis, um país, como o próprio Giap dizia, né, um país colonial, de origem colonial, economicamente atrasado, com, com resquícios feudais, com relações de produção não capitalistas em parte do país, nos anos 40, né, 50. Então ele dizia, aqui nós temos relações feudais combinando com relações capitalistas, um país economicamente atrasado, de origem colonial, e dominado pelo colonialismo francês, invadido em 1941 pelo imperialismo japonês. Então, um país que vivia condições muito difíceis, mas que conseguiu, em uma quantidade pequena de tempo, se a gente for ver do ponto de vista histórico, né, em algumas décadas eles conseguiram construir um movimento popular, democrático, patriótico, anti-imperialista, muito importante, que de fato unificou as principais correntes, grupos e organizações em torno da Liga para a Independência do Vietnã, nos anos 40, 50, depois na Frente Nacional de Libertação, nos anos 60, 70. Tanto uma frente como a outra, tanto a frente política, ou político-militar, ou político-social, cultural e militar, as duas frentes que foram criadas, né, tanto para combater os franceses quanto para combater a, o imperialismo estadunidense e seus aliados no sul do país, foram frentes políticas cuja principal força política, a força que esteve na vanguarda de construção desses processos de luta patriótica e de libertação nacional, foram os comunistas. Comunistas que o Giap, desde os seus 14 anos, começou a ter contato, né, com ideias comunistas, ideias marxistas, né? Então, o Giap vai nascer em 1911 e já com seus 14 anos ele vai ter os primeiros contatos com o pensamento político marxista, vai ler textos do Marx, Engels e Lenin, ainda em francês, né? Teve acesso
nesses textos, primeiro em francês. O Giap vai ser professor, né, numa pequena uma escola particular, cujo proprietário era um nacionalista burguês, era um burguês nacionalista, anticolonialista do Vietnã. O Giap vai dar aula de história, o programa dele vai ser sobre a Revolução Francesa, estudar a Revolução Francesa e as guerras, né, no século XIX, século XX. Ele vai estudar a Revolução Francesa no final do século XVIII, vai estudar as guerras napoleônicas, vai se interessar pelo tema da ciência militar, dos estudos militares, e o Giap vai produzir essa obra, que é um clássico, né? Que foi publicado aqui no Brasil, heroicamente, pela editora Saga, em 1968, em plena ditadura militar. A editora Saga, um conjunto de editores, correm um risco, aquele risco que vale muito a pena, de publicar no Brasil o livro do Giap. Então, a primeira edição do Guerra do Povo, Exército do Povo, foi essa, em 1968, com este nome, O Vietnã segundo Giap. O tema do Vietnã era de interesse geral, né? Como era um livro, o tema era um tema que interessava também militares, sejam militares progressistas ou militares de direita. O conhecimento sobre o conflito do Vietnã, do ponto de vista histórico, político e militar, ele sempre foi muito importante. Então, os militares, também os de direita, se mostravam muito curiosos, né? Então, talvez por isso e por outros motivos, o livro do Giap acabou tendo uma edição aqui em 68. Recentemente, se não me engano, acho que no começo desse ano, a editora Nova Cultura, ela trouxe uma edição nova do Guerra do Povo, Exército do Povo. Então, parabéns aí para Edições Nova Cultura, que também publicou esse outro livro do Giap, né? Esse foi publicado, acho que há 2 anos atrás, Armamento das Massas Revolucionárias, Edificação do Exército do Povo. Neste aqui, o Giap vai falar de toda a sua experiência da Guerra de Libertação Nacional no Vietnã. Ele vai deixar aqui os fundamentos do que é a chamada resistência prolongada no Vietnã, aquilo que alguns conheceram pelas obras do Mao Tse-tung como Guerra Popular Prolongada. O Giap vai chamar de resistência prolongada, né, guerra de libertação nacional orientada por uma estratégia baseada na resistência prolongada, né, e que, segundo ele, foi isso que garantiu a vitória no Vietnã. Uma guerra popular, uma guerra com apoio e participação ativa, consciente e organizada de amplas camadas da população do Vietnã, uma guerra onde, segundo o Giap, cada cidadão se tornou um soldado, um combatente, uma guerra, segundo o Giap, que combinou, só foi vitoriosa porque foi uma guerra popular, porque teve uma participação ativa, consciente e organizada do povo, assumindo diferentes tarefas ao longo dessa jornada de luta contra o colonialismo francês, o imperialismo japonês, o imperialismo estadunidense, né? Venceram 3 potências em poucas décadas, né? Mas foi um processo de luta, como o Giap diz, prolongada. Então aqui ele vai narrar, nesse Guerra do Povo, Exército do Povo, ele vai narrar a origem e desenvolvimento de toda a luta contra os franceses e japoneses, né? Vai falar principalmente desse período, até a vitória em 1954 contra os franceses. E nesse outro aqui, Armamento das Massas Revolucionárias, ele vai desenvolver toda uma reflexão teórica sobre que tipo de exército deve ser o exército do Vietnã após a vitória, né? Após a vitória contra os franceses e durante o processo de enfrentamento contra os Estados Unidos, durante o processo de início de transição para o socialismo no norte do Vietnã, porque em 1945 os vietnamitas vão ser vitoriosos, mas eles vão controlar o norte do país.
Então, no norte do país, eles serão vitoriosos e vão criar a República Democrática do Vietnã em agosto de 45. E eles vão expulsar os franceses em 54, vão consolidar o controle territorial no norte e vão enfrentar as tropas do sul. Então, o sul do Vietnã vai ser local onde vão chegar tropas estadunidenses, entre final de 55 e início de 56, e as tropas dos Estados Unidos vão organizar um governo fantoche, um governo pró-imperialista no sul do país, e aí parte das massas do povo vietnamita no sul vão se integrar a um movimento revolucionário que vai lutar no sul também. Então, no norte já se consolida um governo popular, democrático, revolucionário, que dá início à construção do socialismo, aproveitando as experiências de poder popular que já existiam, né, antes da vitória total contra os franceses em 54, mas vão também apoiando, né, a organização da Frente Nacional de Libertação e os revolucionários que estão no sul do país, até a derrota dos Estados Unidos em 75, quando tem a reunificação do país. Então, aqui, esse livro é uma reflexão do Giap, dizendo que a luta, a guerra de libertação nacional, a guerra popular que eles desencadearam, ela teve início como um movimento muito fortemente baseado na guerra de guerrilhas, teve um início onde foi muito importante a luta armada, realizada por pequenas células, né, guerrilheiras, células e núcleos, né, guerrilheiros, com um número pequeno de combatentes, espalhados em algumas regiões, né, do Vietnã, e que esse movimento, que começou pequeno, com poucos combatentes, em poucas regiões, ele foi crescendo e foi se constituindo de uma guerra de guerrilhas em guerra de movimento, de uma guerra de guerrilhas em uma guerra onde a perspectiva era, assim como estava se desenvolvendo na China no mesmo período, era uma ação político-militar, uma ação social, cultural, com apoio popular, que era dirigida, liderada, né, por comunistas, mas que esses comunistas também tinham apoio de outras forças e organizações patrióticas e anticolonialistas. Mas os comunistas, tanto no Vietnã como na China, tiveram uma iniciativa de vanguarda, e a China teve um processo vitorioso em 49, e o Vietnã continuou lutando, né? Após 45, 54, até 75, se consolidar a revolução no Vietnã, que libertou o país e que também reunificou o país e colocou o Vietnã no rumo da construção de um país socialista. Então, esse livro vai falar um pouco sobre isso, né? Ele vai dizer da importância da guerrilha, mas que a guerrilha tinha como perspectiva construir um exército revolucionário. E aí ele vai dizer que a partir do momento que eles conquistam o norte do país e começam a edificar a construção de uma nação, ele considera que é importante que o exército de um país socialista seja um exército moderno, que se aproprie de toda a ciência, de todo o conhecimento, de toda a técnica moderna, que tenha um exército regular no país, mas ele considera que ainda, mesmo já tendo um exército regular consolidado, ele considera importante ainda a manutenção de forças que se organizam através, principalmente, da técnica e da tática da guerra de guerrilhas. Ele considera que são importantes as milícias populares, as unidades de autodefesa popular. Então, ele vai discutir como é importante para o Vietnã
nesse período aí dos anos 60, final dos anos 60, manter a construção de um exército nacional baseado fortemente no armamento das massas. Ele vai dizer que o exército regular ele é necessário, ele é fundamental, que essa era a perspectiva deles, mas que é importante que existam tropas regionais que atuem em conjunto, especialmente nas fronteiras e no interior do país, com as milícias populares, que as milícias populares seriam o armamento das massas revolucionárias. Seria você ter unidades de combate formada por pessoas do povo. Ele vai dizer: não vamos tirar toda a população da produção, porque precisamos desenvolver a economia do país, que foi muito abalada pela guerra, então é preciso fortalecer a produção, o desenvolvimento das forças produtivas, da indústria nacional, mas é importante que uma parte do contingente do povo seja instruído, tenha treinamento e se integre a algum tipo de força de defesa nacional que seja construída nas regiões, nos territórios, no interior do país, através da forma milícia popular, unidades de autodefesa. E que essas milícias populares ou unidades populares de autodefesa se beneficiariam muito de todo o aprendizado histórico da guerra de guerrilhas que eles tinham realizado contra as tropas invasoras, colonialistas e imperialistas. Então, esse livro vai tratar mais disso. Esse outro livro aqui do lado é um livro que é de um coronel do exército estadunidense, estudioso, historiador também de história militar. Ele vai escrever esse livro e ele vai ser publicado no Brasil pela Biblioteca do Exército, né? Editora Biblioteca do Exército Brasileiro. Então, é uma biografia importante e que está à disposição, né, para nós aqui no Brasil, uma biografia interessante, né, sobre a formação pessoal, política, né, e militar do GIAP. Aqui aquelas fotos que o Guilherme mostrou, né, em 2008, quando o Lula foi com a delegação, passou pelo Vietnã, diz que tinham Olimpíadas na China e algumas delegações, como a do Brasil e da Venezuela, aproveitaram para passar pelo Vietnã e cumprimentar, né, o general Giap. O Chaves levou para o general Giap, né, Hugo Chávez, presidente da Venezuela na época, levou para o Giap uma réplica do sabre do libertador Simão Bolívar, né? O Chaves, por ser tenente-coronel do exército venezuelano, estudou também este livro do Giap que nós comentamos, o Guerra do Povo, Exército do Povo, e sempre teve uma admiração muito forte pelo Giap, né? E aqui uma foto do filme do Silvio Tendler, né, em 2011, que é aquele documentário, se todos assistiram, no final o Silvio Tendler entrega, né, foi em 2011 visitar o Giap, e aí ele faz um pequeno documentário, né, feito pela Caliban Produções, e no final do documentário, né, a pedidos do MST aqui do Brasil, que entregou para o Silvio Tendler algumas coisas do MST, ele entrega nas mãos do general Giap a bandeira do MST e explica para o general Giap, né, a admiração que esse movimento tem pelo general Giap, um general que fez parte da história, né, e sempre contribuiu compartilhando seus ensinamentos com povos de outros países que lutavam pela independência e contra o imperialismo. Aqui tem o Muammar Gaddafi, da Líbia, o Raul Castro, de Cuba, e o Giap, né? Aqui é o Giap com o Samora Machel, presidente de Moçambique, líder que uma liderança, né, fundamental da revolução em Moçambique, que libertou Moçambique do colonialismo português, e aqui o Giap com o Fidel, né? Então o Giap é essa figura histórica que tem uma importância fundamental nas lutas de libertação nacional dos anos 50, 60, 70.
Ele virou uma referência, né? Desde os anos 30, assim como Ho Chi Minh, ele participa da fundação do Partido Comunista na Indochina. Ele também, como Ho Chi Minh e tantos outros, né, que se dedicaram à luta anticolonialista em algum lugar do planeta, também ele foi preso, né, ficou quase 2 anos na prisão. A prisão, para alguns dessa época ou de outras épocas, né, ela tem um significado importante, porque alguns saem da prisão buscando se afastar das lutas políticas revolucionárias ou anti-imperialistas, né, e outros, após a prisão, fortalecem as suas convicções, né? Então, o próprio Lenin, né? O Lenin foi um intelectual muito admirado pelo Ho Chi Minh e pelo Giap. O Lenin dizia que existem algumas situações que podem servir de provas para verificar se aquele indivíduo ele tem fortes convicções, né, das suas ideias, fortes convicções revolucionárias, né? Ele vai falar que tem alguns testes, né? A prisão, o exílio e o parlamento. Então, prisão, exílio e parlamento, segundo Lenin, são situações que podem colocar em xeque, podem testar, né, o grau de compromisso dos indivíduos com determinados princípios, né? Então, o Giap foi um dos que passou quase 2 anos na prisão e, quando saiu, continuou firme no seu caminho de luta anticolonialista e anti-imperialista. O Giap e uma série de estudiosos do Vietnã, eles vão valorizar muito as experiências de poder popular que foram construídas nos anos 30 no Vietnã. Por exemplo, o Vietnã tinha um movimento forte, um movimento sindical e operário nascente, mesmo num país que não tinha um elevado índice de industrialização, mas havia nas indústrias nascentes um movimento grevista forte e muito influenciado pelo Partido Comunista ou por grupos comunistas que estavam nascendo naquele período, né? E também houve algumas experiências, né, de poder popular, sejam os soviets, né, nessas duas regiões aqui do Vietnã, sejam outras experiências que vão ser estudadas, né, que mostram que, no caso do Vietnã, você tem experiências de poder popular, mesmo anteriores à vitória de 45 contra o fascismo japonês, a vitória de 54. Então, desde os anos 30, que grupos e organizações revolucionárias, especialmente ligadas aos comunistas, depois de 30, principalmente ligadas ao Partido Comunista da Indochina, vão desenvolver experiências de controle territorial, conquistam territórios, né, desenvolvem unidades de defesa, de milícias populares de autodefesa, especialmente no interior do país, e vão tomando medidas democráticas, garantindo liberdade e direitos, né, levando democracia e direitos para a população mais pobre e trabalhadora, para os camponeses pobres do Vietnã, da Indochina, nessa época, né, e desenvolvendo uma série de atividades de cooperação, desenvolvendo atividades de educação, de alfabetização. Então, isso se desenvolveu ainda no final dos anos 20, início dos anos 30, né? Então, em vários livros que contam a história do Vietnã, mostram que esse tipo de atividade era algo comum, né? Em 1939, tanto o Partido Comunista da Indochina vai enfrentar um período de muita repressão, de ilegalidade, e o Giap acaba indo para a China, conhecendo Ho Chi Minh. Na China, ele vai aproveitar para fazer um estudo bastante aprofundado da ciência militar, e lá, nesse encontro com o Ho Chi Minh, eles discutem sobre os rumos do movimento revolucionário e anti-imperialista no Vietnã, e o Ho Chi Minh vai sugerir para que ele se especialize no tema militar. Ele era um historiador que já tinha bastante interesse nesse assunto, e a partir daí os dois vão fortalecer, né, a sua amizade, seu vínculo, e o Ho Chi Minh vai ser um grande ideólogo, né, um grande estrategista, né,
da Revolução Vietnamita, o GIAP também, mas o GIAP assumindo mais a tarefa de organização militar e o Ho Chi Minh mais como uma liderança política importante. Né? Vai ter, nos anos 40, nesse período aqui de 41 a 44, vai ter uma ofensiva forte do fascismo japonês, e aqui o Vietnã e o GIAP Ho Chi Minh também vão ser influenciados e vão também participar desse debate, né? Que nesse período é um período em que, desde 1935, a Internacional Comunista discutia a necessidade de se construir frentes populares, unir diferentes setores, seja a esquerda revolucionária comunista, seja aqueles setores de esquerda considerados reformistas, a social-democracia ou inúmeros partidos socialistas, né, na Europa Ocidental. A recomendação era de se construir uma unidade antifascista, uma aliança e uma unidade entre diferentes forças progressistas, democráticas, mas sempre com a recomendação de que na criação de uma frente antifascista houvesse uma hegemonia do proletariado. Então, uma frente única antifascista sob a hegemonia do proletariado e das organizações políticas que melhor representassem os interesses do proletariado na luta contra o fascismo. Então, também esse modelo de frente popular, né, chamada de frente democrática, no caso do Vietnã, vai se estabelecer no país. Né? Então, os comunistas eles vão fazer algumas concessões programáticas para poder incorporar à luta antifascista setores que representam forças que são burguesas, representam interesses da pequena burguesia, média burguesia vietnamita, mas que tem um posicionamento contrário tanto ao fascismo japonês como contrário ao colonialismo francês. Então, há essa construção da frente democrática, né, antifascista. Ao mesmo tempo, o GIAP e o Ho Chi Minh, eles não abandonam a construção independente. Eles avaliam que os comunistas, né, precisam ter um posicionamento independente no interior de uma frente popular ou de uma frente democrática. Que os comunistas não podem seguir a reboque de uma política definida por uma frente. Que os comunistas devem ter a sua própria política e as suas próprias propostas. E que a participação dos comunistas numa frente democrática deve ser amparada principalmente por um forte trabalho de organização entre os camponeses e a classe operária. Então, eles vão continuar seu trabalho de organização popular entre os mais pobres no Vietnã, entre os setores da classe operária, da classe trabalhadora no campo e na cidade, vão participar da construção da Frente Democrática e vão, ao mesmo tempo, continuar suas experiências de luta armada e guerra de guerrilha, inclusive, no interior do país, contra o colonialismo. E vão fundar, em 1944, né, o Exército Popular do Vietnã, com um grupo de 31 homens e 3 mulheres, eles fundam esse Exército Popular do Vietnã. É óbvio que alguém pode dizer, mas não existia realmente um Exército Popular no Vietnã. Não existia. Existiam operações guerrilheiras, algumas iniciativas guerrilheiras, coordenadas por grupos ligados ao Partido Comunista da Indochina, e da Liga para a Independência do Vietnã, né, que já era mais amplo do que o Partido Comunista da Indochina, e essas ações aconteciam em várias partes do país, mas a perspectiva era se criar um exército popular. Então, eles fundam um exército popular que não estava plenamente consolidado, mas estava em desenvolvimento no início das suas operações, enfrentando muitas dificuldades, como eles próprios, né, diziam, que todo início, né, de atividade como essa seria uma atividade muito difícil, mas que todo começo é assim e que é natural. Mas eles tinham uma confiança muito intensa. Quem for ler as obras do Ho Chi Minh e do GIAP, eles nunca desconfiaram, eles nunca
deixaram de acreditar na capacidade criativa das massas. Eles sempre confiaram, acreditaram e achavam que, de fato, se houver um trabalho permanente, cotidiano, de consciência, de educação, de conscientização, de explicação detalhada sobre os objetivos, sobre as propostas do partido, que isso entre as massas, se esse trabalho de formação política, teórica, ideológica, aliado sempre a um trabalho de organização popular para atender às demandas imediatas das massas populares, que esse trabalho de formação teórica e de organização popular para defender seus interesses imediatos, isso iria resultar na vitória de um processo revolucionário. Isso iria resultar na integração e participação ativa, consciente e organizada das massas na guerra de libertação nacional. Então, eles nunca deixaram de acreditar nisso e fizeram intensamente, né, durante a vida toda, diferentes tarefas eles realizaram nesse campo organizativo, né? Seja a participação no movimento estudantil, seja a construção de um partido, seja a construção de uma frente popular ou uma frente democrática, né, contra o fascismo, contra o colonialismo, seja a construção da Liga para a Independência do Vietnã, até mesmo a construção do chamado Exército Popular, que foi vitorioso depois. Como no norte do país eles vão construir a República Democrática do Vietnã, eles vão sair no pós-45 bastante fortalecidos, né, com grande apoio popular. O GIAP vai fazer parte também do governo no norte do país, mas acabou a Segunda Guerra Mundial, aquela unidade contra o fascismo que aconteceu durante o período de 41 a 44, 45, ela vai acabar. E os britânicos vão apoiar os franceses para retomar suas posições no Vietnã. Britânicos, franceses e os nacionalistas chineses ligados ao Kuomintang, ao Partido Nacionalista Chinês. Havia também um partido nacionalista no Vietnã, ligado ao Kuomintang, do Chiang Kai-shek. Nessa época, o Chiang Kai-shek vai se aproximar dos Estados Unidos, franceses, França e Inglaterra, e aí eles vão realizar operações contrárias, né, à independência do Vietnã. Os franceses não queriam abandonar o Vietnã. Sendo assim, a França mantendo sua posição de ter o Vietnã como sua colônia, a República Democrática do Vietnã vai declarar guerra à França. E operações de luta contra o colonialismo vão acontecer de maneira mais intensa. Essas operações vão acontecer tanto no norte, onde os franceses tentavam, com apoio do Kuomintang, que vinha da China, retomar suas posições, como no sul do país, né? Então, o Vietnã vai ser bastante beneficiado pela Revolução Popular na China. A Revolução em abril de 49, que vai criar a República Popular da China, fortalece muito a luta do povo do Vietnã. A China é um país gigante em território, gigante em população, né? Constrói uma nação também a duras penas, né? Desde 1911, com a Revolução pela República. E em 49 tem a vitória das forças lideradas por Mao Tse-tung. O Vietnã vai ficar feliz, os vietnamitas vão comemorar a vitória, né, da Revolução Chinesa, pelo menos os vietnamitas que eram contra o colonialismo e contra o imperialismo. Aqui tem uma foto do Khrushchev, da União Soviética, né? Mao Tse-tung e o Ho Chi Minh. Depois o Ho Chi Minh... Marcelo, Oi? mais 10. Mais 10? Beleza. Então, Mais 15, desculpa. beleza. Então, de 49 a 54, a luta pela anticolonialista que participava o GIAP vai ganhar força, né? Uma batalha, vou pular já alguns slides, uma batalha que
está na história é a Batalha de Dien Bien Phu. Essa batalha foi em 1954, quando tem uma ofensiva do Vietnã do norte no norte do país, né, as forças revolucionárias libertam totalmente e expulsam os franceses do país. Isso acontece numa região onde tinha uma planície onde se concentravam os franceses, né, um planalto onde se concentravam as forças revolucionárias. Hoje essa região é um museu a céu aberto, né, mostra um pouco, para quem for um dia para o Vietnã, eu tenho muita vontade um dia de poder fazer essa viagem para conhecer o Vietnã. É uma região que hoje é um museu a céu aberto, tem lá os bunkers, né? Tem lá as trincheiras, porque uma parte do conflito, num determinado momento, foi uma guerra de trincheiras. As trincheiras estão lá preservadas, né? Então, essa guerra de trincheiras levou à derrota dos franceses, né? Tinham mais ou menos, alguns falam em mais ou menos 26 mil combatentes do Vietnã e uns 22 mil franceses. Teve 11 mil franceses que foram mortos mortos não, foram feitos prisioneiros, né, nessa batalha. Então aqui alguns bunkers onde estavam os franceses e as forças vietnamitas vieram por aqui, né? E eles conseguiram fazer algo impressionante para enfrentar os franceses, que foi levar grandes unidades de artilharia para o alto dessas montanhas aqui, para usar contra os aviões franceses, contra a aviação francesa, que despejou um número grande de paraquedistas, né, de unidades de paraquedistas nessa região aqui. Então, aqui é uma das fotos, né, do reforço que a França estava mandando de soldados, né, para ajudar suas tropas na luta contra as forças revolucionárias patrióticas, né, do Vietnã, que se concentravam já no norte do país, né? Aqui eles já tinham essa experiência de construção de espaços, né, aí embaixo da terra, embaixo das florestas e tal. Então, aqui nas trincheiras, as tropas do Vietnã e as tropas francesas, né? Aqui os tanques franceses, que alguns inclusive ficaram lá e estão na beira das estradas, servem, muita gente tira foto, né? E aqui umas peças de artilharia, algumas essa montada, né? Mas muitas dessas peças nessa operação militar dos vietnamitas contra os franceses em Dien Bien Phu, algumas dessas peças foram levadas para algumas montanhas e algumas regiões desmontadas, né? De maneira bastante discreta e silenciosa. Os franceses esperavam uma batalha rápida e os vietnamitas, segundo o Giap, eles sempre evitaram isso. O Giap vai dizer que havia um debate entre eles se era necessária uma ofensiva rápida contra os franceses. E aí o Giap vai dizer que entre eles havia uma dúvida. Todas as vezes que eles venceram, eles disseram, foi através de uma ofensiva lenta, né, devagar, acumulando forças, obtendo pequenas conquistas, pequenas vitórias, e esse era um meio que eles consideravam mais seguro. Mas agora, como eles já tinham um contingente até maior de soldados, eles já tinham um exército regular que atuava em combinação com forças guerrilheiras. Haviam oficiais da parte do Vietnã que diziam que, como eles tinham uma superioridade numérica em relação aos soldados franceses, era o momento de fazer uma ofensiva rápida e enérgica contra os franceses. E o Giap foi um dos que defendeu que não, que era melhor esperar, era melhor desgastar o inimigo, cansar o inimigo, evitar um desgaste maior, que seria uma batalha de enfrentamento mais rápido. E essa sugestão do Giap acabou sendo aceita, e isso levou à vitória das forças do Vietnã em Dien Bien Phu. E eles conseguiram prender
cerca de 11 mil franceses. Com a retirada da França, o Vietnã se fortalece, isso fortalece as lutas anti-imperialistas e de libertação nacional em várias partes do mundo, mas de 55 a 75, um novo inimigo vai tomar conta do conflito, né? Os Estados Unidos vão jogar peso para tentar impedir a vitória completa do Vietnã e a reunificação do país. Então, os Estados Unidos concentram suas tropas no sul do país, vão realizar os piores massacres, né, contra a população civil, vão queimar aldeias, vão matar camponeses. No sul do país, lideranças populares, pessoas ligadas, né, ao movimento estudantil, intelectuais vão ser presos, jornais vão ser fechados. É uma dura repressão contra a população que luta pela sua independência e pela reunificação, né? Então, muitos jovens, né, casos de tortura, tudo quanto é tipo de violações de direitos humanos são praticadas contra os prisioneiros, pelos soldados estadunidenses e pelos soldados da oligarquia que dominava o Vietnã do Sul, que eram aliados dos Estados Unidos, né? Tem um massacre em 68, o massacre de My Lai. Depois tem um julgamento em 1970, onde vários oficiais estadunidenses vão ser condenados pelo massacre de população civil. Os oficiais deram ordem para que eles matassem no vilarejo todo o Vietcong, né, todo apoiador do Vietnã do Norte, toda pessoa que tivesse envolvida e suspeitos. Então, os soldados entraram e mataram muitas famílias, crianças, idosos, né? Isso tem nos filmes aí, Apocalipse Now, o Platoon, né? Relata um pouco esse massacre de My Lai. Aqui é um jovem que era a favor da luta pela reunificação do país, que foi preso no Vietnã do Sul, né? E essa imagem ficou muito conhecida, porque um general do exército do sul do Vietnã, aliado dos Estados Unidos, mesmo com a presença de um fotógrafo estadunidense no ato, né, tirando fotos e tal, ele viu esse jovem ser preso e começou a fotografar, ia ser feito um interrogatório, e esse general puxou um revólver e o repórter tirando foto, ele não se importou e atirou na cabeça desse jovem. Isso foi para a capa de jornais nos Estados Unidos, na França, e isso ajudou a fortalecer o movimento contra a guerra do Vietnã, né? O GIAP também acreditava muito nesses movimentos que aconteciam em países como França e depois Estados Unidos. Ele acreditava muito no apoio da população do país colonialista ou imperialista para fortalecer suas lutas. Então, aqui foi em 2013, né, quando o GIAP faleceu, milhares de pessoas no Vietnã foram lá para apoiar, para celebrar, na verdade, a história do GIAP, né, e fazer suas homenagens. Eu vou terminando, já passei dos minutinhos, mas eu tentando compartilhar com vocês algumas reflexões do GIAP sobre alguns temas, né? Bom, primeiro, o GIAP acho que tem uma forte influência, é óbvio, né, do pensamento marxista, né? Então, quando se fala em Vietnã e GIAP, o GIAP ele foi um intelectual, né, uma liderança política, mas ele sempre defendeu que a teoria necessária, né, para a compreensão da realidade e suas condições era o marxismo, né, ou o que ele chamava de marxismo-leninismo. Então, era um defensor de que essa era a corrente do pensamento filosófico, político, econômico contemporânea que melhor oferecia as ferramentas e os instrumentos, né, teóricos e metodológicos para se compreender a realidade do mundo capitalista na sua fase imperialista. Também o GIAP foi muito influenciado pelo pensamento do Lenin, né? Nos seus livros ele faz várias referências ao Lenin. Todo mundo sabe que o Lenin foi um grande estudioso da teoria da guerra. Existem autores que tentam mostrar, inclusive, como que o Lenin se apropriou de uma série de conceitos elaborados originalmente pelo Karl von Clausewitz, um importante teórico da guerra, né, prussiano, que escreveu um livro da guerra, escreveu
um livro sobre a campanha de 1812, né? Então, o Clausewitz é aquele que disse aquela frase que é muito conhecida, né? Que a guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios, né? Então, o Clausewitz vai fazer essa reflexão sobre guerra e política, dizendo isso: a guerra nada mais é do que a continuação da política por outros meios. O Lenin vai se apropriar bastante dessa tese, dessa ideia, né? O Clausewitz ele vai estudar, ele vai falar sobre a guerra popular, sobre a guerrilha, guerrilha que em espanhol, né, uma gíria é guerrinha, né, pequena guerra. Ele vai falar sobre a guerrilha, sobre o que é uma guerra popular, o que é a guerra do povo, e o Lenin vai estudar o Clausewitz e vai adaptar seu pensamento estratégico à realidade concreta da Rússia durante o início do século XX, especialmente durante a Primeira Guerra Mundial e até a vitória da Revolução Russa. Então, a União Soviética vai ter uma academia de formação de militares muito importantes, vai ter uma escola de formação militar que vai virar referência internacional. Muitos comunistas da Ásia, seja da China, seja do Vietnã nessa época, foram estudar na União Soviética e tiveram contato com as teses, especialmente os escritos militares de Lenin, que faziam grande sucesso, e o Giap foi um grande estudioso, né? Leu quase acho que toda a obra do Lenin, tudo que o Lenin falou sobre guerra, rebelião, insurreição e revolução. Então, o Lenin escreveu muito sobre isso e o Giap vai ler, vai se apropriar de tudo isso. O Lenin vai falar também da guerra de guerrilhas, da guerra do povo, e o Giap vai se apropriar disso. E vai se apropriar da experiência concreta da União Soviética e da guerra patriótica contra o fascismo, onde também unidades guerrilheiras foram fundamentais para derrotar o nazismo quando eles invadiram a União Soviética. Também o Giap vai estudar profundamente, né, os textos, né, que o Ho Chi Minh vai escrever, principalmente os textos que ele preparava de análise para as conferências do Partido Comunista da Indochina, depois no futuro vai virar Partido dos Trabalhadores do Vietnã, e também o Giap vai se beneficiar muito da experiência concreta da Revolução Chinesa. É trágico essa relação do Vietnã com a China, porque no início as relações foram as melhores possíveis, né, do Vietnã com a China. Mas, infelizmente, em algum momento, também aquilo que o Che Guevara já tinha preocupação vai acontecer no caso China e Vietnã. O Vietnã, após a morte do Ho Chi Minh, ela vai cada vez mais se aproximar e fazer acordos de cooperação com a União Soviética, por vários motivos, e a China não vai ficar muito contente. E vai aparecer uma série de divergências entre o Vietnã e a China. Uma delas vai ser sobre o Camboja. A posição do Vietnã e da China em relação ao Camboja vai ser diferente, né? Vai ter um conflito, uma guerra civil no Camboja, e a China e a União Soviética vão ficar em lados opostos. A China e o Vietnã vão ficar em lados opostos, a ponto da China mobilizar tropas e a ponto de ocorrer um conflito militar entre China e Vietnã. Tudo que os Estados Unidos gostaria naquela época, né? Os Estados Unidos operaram no sentido de estimular as rivalidades China e Vietnã, assim como os Estados Unidos operaram também no sentido de ampliar as rivalidades China e União Soviética. Já falamos aqui, né? Então não dá para esquecer que a China ela vai fazer acordos bilaterais com os Estados Unidos, ainda em 72, quando Mao Tse-tung governava. Esses acordos vão se ampliar a partir de 76, e infelizmente a China vai ter uma posição de agressão contra o Vietnã em 79. É um conflito que não dura muito, mas o suficiente para enfraquecer ainda mais qualquer tipo de relação de solidariedade entre as diferentes potências no chamado campo socialista, né? Então, quando a gente fala da China, hoje é importante lembrar desse período e dessa política de agressividade da China em relação à União Soviética
em relação ao Vietnã. Mas, em relação a esses temas da guerra popular prolongada, da guerra do povo, né, a relação do guerrilheiro com as massas, uma série de conceitos e ideias que estão no Ho Chi Minh, elas são ideias que foram originalmente criadas pela experiência do Exército Popular de Libertação na China e que foram adaptadas à Guerra de Libertação Nacional do Vietnã. Então, para ir mais rápido, né, se pegar a experiência do GIAP, ele é muito interessante, porque o GIAP ele vai contribuir com a sua história, com a sua vida. Se a gente for estudar a vida do GIAP, ele tem uma experiência organizativa muito intensa, né? Vai organizar grupos comunistas, partido político, frente, né, democrática, antifascista, movimento de massas, milícias populares, até chegar à construção do Exército Revolucionário. Então, ele está pensando, está estudando, está refletindo, está teorizando sobre a realidade, mas, ao mesmo tempo, ele está enfrentando uma série de desafios organizativos. E aí ele busca, dessa realidade concreta, uma série de elementos que vai ajudá-lo na teorização sobre a guerra popular que está em pleno desenvolvimento no Vietnã. Ele vai também contribuir com a reflexão, né, sobre o que é poder popular. Ele vai dizer que a construção do poder popular é uma tarefa que tem que ser permanente, cotidiana, vai exigir paciência e persistência, e a construção do poder popular no Vietnã, ele vai dizer, tem sido uma batalha econômica, política, cultural e militar. Não pode ser uma luta militar. O GIAP vai dizer que não se pode menosprezar outros aspectos e outros campos de batalha que a luta armada e a organização militar que eles fizeram na sua luta patriótica, popular e anti-imperialista não seria vitoriosa e não teria condições de avançar se não fosse uma combinação de diferentes formas de luta com diferentes formas de organização. Se não fosse uma luta que tivesse um caráter ao mesmo tempo econômico, político, cultural e militar. O econômico era construir os próprios meios de subsistência nos territórios liberados, nas regiões liberadas. Eles faziam a reforma agrária por conta própria em territórios que eram controlados pelas forças revolucionárias, mesmo antes de 1945. Então, essa iniciativa de realizar a distribuição de terras ou de abolir impostos, né, de construir experiências concretas de poder popular para servir aos interesses e atender às demandas das massas populares em cada região, isso foi fundamental. Então, essa batalha econômica, a batalha da produção, né, ajudar a população a se organizar para produzir economicamente os seus meios de subsistência, também era parte da luta. A luta era política, econômica, cultural e militar. Diante da superioridade do inimigo, resumindo aqui o que o GIAP dizia, que os vietnamitas tinham que insistir sempre na via da resistência prolongada, demorar mais tempo, desgastar e cansar o inimigo, pensar na vitória pequena, de pequenas vitórias, né, de maneira mais lenta, mas de maneira mais segura, indo acumulando forças, e essas pequenas vitórias iriam contribuindo para que os combatentes pudessem adquirir a experiência necessária para as grandes e decisivas batalhas. O GIAP vai dizer, nós não temos tempo para ficar fazendo instrução dos combatentes, para ensinar os combatentes a combater, seja a manusear as armas, a se deslocar num campo de batalha, a recuar e avançar. Ele dizia, nós temos que dar as orientações básicas e vamos aprender fazendo. Vamos instruir os combatentes pelo combate. Ele vai dizer, né, instruir-se combatendo. Essa deve ser a nossa palavra de ordem. Instruir-se combatendo, porque não há tempo para uma instrução mais demorada. Confiar sempre na capacidade criativa das massas e na capacidade de vitória das forças populares. Fazer de cada cidadão um soldado, manter um vínculo orgânico com as massas, com os diferentes setores da classe trabalhadora. Atacar o inimigo em todos os lugares, fustigar, provocar, né, o inimigo. Evitar o combate quando o inimigo está forte e melhor preparado, quando se sabe que é uma batalha que não temos condições de vencer. Então, são algumas recomendações, né, ideias. Né? O GIAP vai falar muito da educação política e ideológica, ele vai falar que é fundamental
que a educação política e ideológica é o que garante a superioridade moral dos guerrilheiros ou membros do Exército Popular, que são as ideias, os valores, os princípios, o que é fundamental, né, para garantir um comportamento e uma disciplina fortemente revolucionária. Então, para assegurar que os combatentes respeitem a população, atendam às suas necessidades, contribuam na organização de bases de apoio, nas iniciativas de construção do poder popular, e era importante ter esse trabalho de educação política e ideológica para garantir a superioridade moral das tropas anti-imperialistas. Alfabetização, conhecimentos gerais, né? Ele sempre defendia isso. Que em cada lugar onde se organizava um núcleo guerrilheiro, no entorno era preciso construir escolas, desenvolver iniciativas de alfabetização, estimular o estudo dos conhecimentos gerais, conhecer também os princípios fundamentais do marxismo-leninismo, né, os diferentes pensamentos, ideias, teorias, né, que pudessem ajudar na luta. Conhecer o modo de vida da população, suas crenças, sua religiosidade. Então, o GIAP também sempre era muito atento a essa questão da educação, da história, né, das crenças populares, para que os quadros dirigentes pudessem ter um conhecimento mais profundo da população de uma região. Ele também insistia muito nisso, né, que houve os inimigos que lutaram contra eles no Vietnã, ele vai dizer, sempre tentaram nos arrastar para uma guerra relâmpago, para uma decisão rápida. E ele vai dizer que nós sobrevivemos, né, porque nós sempre evitamos cair nessas armadilhas dos inimigos. Uma guerra relâmpago, uma decisão rápida, concentrar todas as nossas forças numa única iniciativa, numa guerra relâmpago, por exemplo. Vamos agora enfrentar para derrotar o inimigo. Não, eles foram aos poucos, né, nessa resistência prolongada. E ir pacientemente, criando as bases, né, da guerrilha, elevando o nível de consciência das massas e realizando esse trabalho de educação popular. Bom, eu vou parar por aqui, né? Tem uma série de ideias do GIAP aí que depois eu posso comentar, né? Mas são essas ideias, né? Ele vai falar que no começo, né, da Guerra de Libertação Nacional, a guerrilha tinha como maior fonte de abastecimento, né, as armas e munições, o próprio inimigo, né, os seus quartéis, suas bases, seus comboios, seus soldados, né, tomaram o material do inimigo para usá-lo contra ele. Ele diz que isso foi o que eles aprenderam, né, com a sua guerra de libertação nacional, que é possível, né, no início, desenvolver esse tipo de atividade. Então, o Vietnã foi, de fato, uma grande experiência de guerra popular, de libertação nacional, que enfrentou e derrotou o colonialismo francês, o imperialismo japonês e o imperialismo estadunidense. Por isso que a gente decidiu estudar a experiência concreta do Vietnã e fazer essa aula um pouco mais aí sobre essa figura tão importante que é o general Giap. Parei, chega, por hoje chega, né? Pelo menos essa primeira parte aqui. Opa, valeu, Marcelo. Você tá com o microfone fechado, viu? Marcelo. Fico aqui à disposição de vocês para críticas, perguntas, né? Complementações. Na aula passada também teve muitas boas intervenções, né? Como já falei, não sou especialista em Vietnã, só estamos aqui fazendo uma tentativa de sintetizar algumas das ideias importantes de figuras como Ho Chi Minh e Giap, que são figuras que, na nossa opinião, merecem todo o nosso respeito e vale a pena a gente estudar. Eu só queria dizer uma última coisa que eu esqueci, que eu deveria ter dito logo no começo, né? Alguém me perguntou, não lembro quem, mas um negócio de guerra, né, do Vietnã, do tal Ho Chi Minh, esse pessoal que a gente está falando no curso só fala de guerra, né? Será que dá para resolver de outra maneira os conflitos? Então eu quero dizer, para ficar registrado e gravado, que assim como eu, pelo que eu sei, pelo que eu pude ler, tanto o Giap, como o Che Guevara, como o Ho Chi Minh, eles sempre desejavam, estimulavam e me parece que sempre foram muito mais favoráveis à resolução pacífica, política e diplomática de uma série de conflitos.
Então, acho que esse é um princípio, né, que talvez que qualquer ser humano com um mínimo de sensibilidade, de humanidade, acho que vai defender, né? Que qualquer ser humano com um mínimo de conhecimento sobre a história do mundo, sobre a história da humanidade, vai sempre desejar que os conflitos sejam resolvidos de maneira pacífica, política e diplomática. Esse é o desejo de muita gente, e é o meu também. A questão que acho que a gente está refletindo é a seguinte: e quando essa possibilidade ela é interrompida ou ela não existe, né? O que fazer, né? Então, o caso do Vietnã, por exemplo, todas as possibilidades de negociação, de resolução política do conflito armado, foram tentadas pelo Ho Chi Minh, pelo GIAP, né? Os patriotas e revolucionários do Vietnã participaram de todos os encontros e conferências que foram convocadas com o objetivo de tentar construir uma solução pacífica para o conflito, seja uma negociação com os franceses, seja com os Estados Unidos. Então, quem estuda relações internacionais e for pesquisar, o Vietnã, quando enfrentou os franceses, já existia a ONU, Organização das Nações Unidas. Quando enfrentou os Estados Unidos, também. E quem for estudar a ONU e o conflito no Vietnã, vai poder observar. Nos anais da ONU estão lá todos os relatórios, encontros, reuniões, todo o empenho que o povo do Vietnã e seus representantes fizeram, especialmente o Vietnã do Norte, né? O Ho Chi Minh, GIAP, para tentar encontrar uma solução política, pacífica e diplomática. Mas, infelizmente, o imperialismo estadunidense, antes o francês e depois o estadunidense, foram muito violentos, agressivos, né, com esse heróico povo do Sudeste Asiático. Então, o desejo de resolução pacífica dos conflitos, eu acho que deve se manter, né, como perspectiva em cada um de nós, mas a questão é que o desejo de resolução pacífica de um conflito não depende única e exclusivamente da vontade dos indivíduos que são assim do bem, né? Que querem um mundo melhor, um mundo mais justo, né? Infelizmente existe uma coisa chamada imperialismo e as forças que representam o imperialismo, elas têm no seu DNA a violência, né? A guerra, a morte, a destruição, o genocídio, né? De populações, de etnias, né? Então, só queria fazer essa observação aqui. Muito bem. Valeu, Marcelo. Bom, já temos duas mãos levantadas aqui. Não, eu só queria comentar uma coisa que eu li esses dias aí, que houve uma condenação no massacre de My Lai, né, que você mencionou, que eles mataram 500 pessoas, né, maioria mulheres e crianças. Teve uma condenação do comandante da operação e ele foi perdoado pelo presidente Nixon 3 dias depois da condenação. Então não houve condenação. Monique, depois Guilhermo. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Ótima aula. Eu tenho uma pergunta, professor. Você falou na última aula que o Vietnã forneceu algumas armas para a Revolução Salvadorenha. E enquanto você estava falando, eu estava vendo as similaridades. É claro que sempre vai ter algo parecido, né? Mas eu adoro a história de El Salvador, assim, estudo muito. Então, assim, eu acabei percebendo algumas similaridades nesses dois conflitos, assim, e na forma de resistência. Teria tido algum treinamento, inclusive quando você falou do massacre de My Lai e comparando com aquele massacre de Almozote, você vê assim uma forma de agir bem parecida, mas acaba sendo também que o imperialismo ele age bem parecido sempre, né? Mas teria tido algum treinamento El Salvador, o pessoal de El Salvador pelos vietnamitas? Além das armas, teria tido algum treinamento? Vamos fazer um bloco, Guilherme? Pode ser? Ouviu o Vamos. pessoal aí? Tem mais. O Guilhermo tá com a mão levantada também.
Meu camarada Guilhermo Denaro. Muito bom ouvir você, Guilhermo. Pois é, bom é ouvir você, prof. Muito É bom. nada, cara. Gostei demais da tua exposição, muito fiel aos acontecimentos históricos, muito importante. E apenas eu levantei a mão para aquela polêmica, puxa vida, sou guerra. É importante lembrar que o Partido Comunista do Vietnã, com a liderança de Ho Chi Minh, Le Duan, o general Giap, antes da questão militar, eu acho, e você deixou isso muito claro, eles derrotaram politicamente o colonialismo, derrotaram politicamente o imperialismo. Ou seja, é importante aquela afirmação do Clausewitz, não é qualquer afirmação e isso não foi apropriado por acaso, tanto por Lenin quanto pelos revolucionários vietnamitas. Na verdade, se tratou no Vietnã de uma luta de autodefesa. E em todas as conferências internacionais, à procura da paz, os vietnamitas, os dirigentes vietnamitas levantaram o direito internacional à autodefesa. A partir desse direito internacional, legitimava a luta militar por todos os meios, como muito bem elaborou o general Giap, né? A formulou o general Giap desde o ponto de vista teórico, é decir, formando o exército do pequeno ao grande, do simples ao complexo, isto é, com pequenas batalhas, com pequenas, hostilizando sempre o inimigo, enfim, tudo o que você relatou, né? Como muito bem você relatou, com precisão, né? É assim que se constrói um exército popular. Mas não seria possível se ele não tivesse confiança absoluta em um povo que estava se autodefendendo, que estava mergulhado em uma luta de libertação nacional legítima diante das agressões imperialistas. Me parece isso assim a pedra fundamental que permitiu a vitória política, por isso eu falei que é a vitória política. E acho também que eles adoptaram o marxismo-leninismo, que, a meu ver, nada mais é do que a devida compreensão e uso do materialismo dialético, do materialismo histórico. A gente fala assim, o método marxista, né? Mas nós deveríamos precisar, sempre deveríamos precisar essa questão, o método marxista. Há que descer sempre a modo de formação política, há que falar com todas as letras e expressar que se trata de um materialismo dialético e de um materialismo histórico. Foi isto que permite ver com mais profundidade e com mais precisão a conjuntura política em cada momento, tanto em relação ao inimigo, quanto em relação a forças amigas, que inclusive viviam os seus conflitos, como foi a União Soviética, a China, como você já muito bem relatou. É preciso poder analisar com precisão tanto o aspecto político quanto o aspecto militar. Apenas isto, porque me parece que a tua exposição foi muito bem puntilhada, muito bem elaborada, muito bem apresentada, e o que me faz ter muito orgulho de ser teu camarada. Tem mais alguém? Eu perdi as mensagens no chat aqui, mas acho que Ah, não no tem. chat eu estou vendo aqui, ó, né? Mas tem mais alguém para esse bloco? Deixa eu ver, ó. Eu queria saber onde o Vietnã se pode conhecer os túneis usados pelos vietnamitas. A Carmen está dizendo, onde no Vietnã, tá? Tem
tem vários lugares, né? Inclusive na cidade de Ho Chi Minh, né? Antiga Saigon, que é a capital, tem um lugar que eu esqueci o nome agora, mas tem uma série de museus, né? Mesmo que levam a visitação dos túneis e tal, né? Depois eu vou dar uma olhada aqui se eu acho o nome certinho do local lá. Mas tem vários lugares do Vietnã, né? Em todo o país. Mas eu sei que o mais fácil de chegar e o mais perto é na própria capital, né? Se chegar na cidade de Ho Chi Minh, mais ou menos acho que a 60 quilômetros da capital, Ho Chi Minh, já tem museus a céu aberto, túneis, né, que podem ser visitados hoje pelo público. Eles têm um turismo lá que é em torno da questão da guerra do Vietnã, né? Você visita não só os túneis, como você pode dar tiro com todas as armas que foram utilizadas na guerra. Sejam as armas utilizadas pelos vietnamitas, sejam as armas que eles aprenderam dos franceses ou estadunidenses, né? Então tem lá os fuzis, metralhadoras e tal, que você compra, você pagando a munição, né? Você pode até atirar com as armas no local do campo de batalha, né? Eles fizeram lá uns campos de tiro, né? Então tem esse turismo em torno da guerra do Vietnã. Inclusive muitos estadunidenses vão para lá, né? Se não me engano, hoje quem mais vai para o Vietnã fazer turismo são cidadãos estadunidenses, né? Nós precisamos confirmar essa informação, né? Bom, o Fábio vai dizer aqui, ó, eu desconheço algum período histórico onde um Estado imperialista, né, deixou que fosse de forma pacífica, né, a resolução de um conflito de forma pacífica, né. Onde tem imperialismo é isso mesmo, tem violência, né. O Vitor vai dizer, ó, colocou uma frase aqui do Mao Tse Tung, né, nós somos partidários da abolição da guerra, dizia o Mao Tse Tung, né. Somos partidários da abolição da guerra. Nós não queremos a guerra. A guerra, porém, só pode abolir-se por meio da guerra. Para acabar com armas, há que se pegar em armas. Aí é uma frase do Mao Tse Tung, né, do Livro Vermelho. Uma coisa que... Não sei se tem mais alguém querendo fazer pergunta ainda. O Fábio vai falar, guerras mundiais são um exemplo disso, né? Um rearranjo geopolítico dos impérios ocidentais, né? A gente tá... Bom, Guilherme, posso responder? Então vamos lá, Monique. Pode. El Salvador, né? Vocês estão me ouvindo bem aí ou não? Estão me ouvindo? Então, Monique, El Salvador. Aquilo que eu te falei, aquilo que eu falei na aula passada foi o seguinte: eu li naquele livro entrevista que o Inácio Ramonet fez com o Fidel Castro, né? Aquele livro de entrevistas, né, com o Fidel, onde o Fidel faz essa revelação, onde faz outras também, né? Porque ali já tinha acabado a Guerra Fria, né? Então já não tinha problema. Mas é o Fidel que vai falar que eles tinham recebido dos vietnamitas um navio cheio de armas e munições que os vietnamitas aprenderam lá dos Estados Unidos, né? Foram embora e deixaram. Aí eles falaram que não sabiam o que fazer, que era muita arma que eles tinham no Vietnã e eles queriam entregar para Cuba. E aí o Fidel diz que eles pegaram essas armas e fizeram chegar ao povo de El Salvador, da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional. Todo mundo sabe que El Salvador é um país da América Central que vivia sob uma brutal ditadura, né, de inspiração neofascista. Então, se alguém acha que nós estamos vivendo num período de governo neofascista, né, isso aqui não é 10% do que foi El Salvador, né? Então, haviam as milícias lá era um negócio chamado Esquadrão da Morte, né, em El Salvador. Então, havia uma série de assassinatos de lideranças populares, foram assassinados diversos jovens, religiosos. Bom, o Dom Oscar Romero, né? Tem o filme chamado Romero, tem um filme chamado Salvador, o Martírio de um Povo, que são dois filmes muito interessantes para entender. Salvador, Martírio de um Povo, e o outro chama Romero, que mostra o assassinato do arcebispo Dom Oscar Romero. Então, El Salvador sempre foi um palco de conflitos e violência contra o povo. Os Estados Unidos apoiaram as ditaduras na América Central e na América do Sul. A CIA, né, treinou e tal. Então, havia uma violência muito forte contra a população de El Salvador,
E esse ambiente de violência constante durante muitos anos, muitas décadas, empurrou parte do povo de El Salvador a pegar em armas contra o governo, né? Então eles pegaram em armas, constituíram uma organização político-militar, não era uma frente, né, de várias organizações. Então, na Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional, tinham várias organizações, tinha as Forças Populares de Libertação, tinha o Partido Comunista de El Salvador. Lá em 1932, houve uma tentativa de revolução popular em El Salvador, liderada pelo Partido Comunista e pelo Farabundo Martí. Então, El Salvador era um país que tinha uma tradição de lutas populares e revolucionárias, e algumas dessas lutas, inclusive, né, luta armada contra uma tirania, uma ditadura e tal, ou várias ditaduras. Agora, eu não sei se os salvadorenhos, eu não tenho informação, Monique, dos salvadorenhos receberem treinamento dos vietnamitas. Mas o que eu posso deduzir ou imaginar é que lideranças de organizações que faziam parte da Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional devem ter ido até Cuba, né? Devem ter ido para Cuba e devem ter lá em Cuba recebido algum tipo de apoio ou até treinamento, como já é de conhecimento histórico, né? A solidariedade cubana para ajudar a libertar outros povos dominados pelo imperialismo, pelo colonialismo, ou que são reféns de ditaduras. Então, não é de conhecimento público, né? O que o governo de Cuba fez para ajudar os povos da América Latina, África e Ásia a lutar contra o colonialismo, contra o imperialismo ou contra ditaduras que violavam, né, direitos humanos. Né? Então, Cuba recebia exilados, recebia refugiados, perseguidos políticos, mas também apoiou e ajudou esses povos numa situação de violência, né? Então, eu acredito que o pessoal de El Salvador deve ter ido para Cuba e lá em Cuba ter recebido apoio, né? E recebido até algum tipo de treinamento, né? No sentido de ajudá-los a se preparar melhor para derrubar uma ditadura, né? Cruel e sanguinária que existia no seu país, né? Então, a solidariedade de Cuba, nesse período aí dos anos 70 e 80, tinha um movimento forte ainda, né? Até o final dos anos 70, início dos anos 80, Cuba realizava muito esse tipo de ação, né? E Cuba sempre se colocou à disposição também para ajudar a resolução política de conflitos armados quando alguém pedia, né? Então, por exemplo, Colômbia, né? As Farc e o ELN, duas organizações político-militares na Colômbia, de esquerda, revolucionárias, pediram para Cuba ceder o espaço do seu território para que tivesse início conversações de paz, negociações de paz, ou seja, tentativa de resolução política do conflito armado, que na Colômbia teve início em 1948. Então, Cuba sempre ajudou, né, e apoiou. No último período, cedendo seu território para conversações, negociações, mas, pelo que a gente sabe, até o início dos anos 80, era muito ativa essa diplomacia cubana no sentido de participar, né? Só vê o caso de Angola, né? Se não me engano, Cuba enviou, no total, Angola foi um país agredido pelo imperialismo, né? Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, entre 74 e 75, fizeram as suas revoluções, né? Revolução de independência nacional, conseguiram se libertar do colonialismo português, no período em que o fascismo em Portugal também foi derrubado, né? Pela Revolução dos Cravos, com a presença importante do movimento das Forças Armadas, né? Uma aliança entre militares e classe operária, né? Mobilização de massa e a participação de militares progressistas derrubou o fascismo em Portugal, e os países de língua portuguesa na África se libertaram, também por conta do seu povo, que pegou em armas para lutar contra o colonialismo. E aí a gente lembra muito do caso de Angola, né? Que foi um país agredido, a África do Sul, do apartheid,
apoiou uma série de movimentos contra-revolucionários, né, contra a revolução anticolonialista em Angola. Angola estava ameaçada, né, por grupos terroristas de extrema-direita que queriam sabotar o processo de independência, e Angola recebeu um grande apoio e uma grande ajuda militar, é lógico, política, cultural, diplomática, mas também militar de Cuba, né? Se não me engano, Cuba mandou no total 300 mil soldados. Eu lembro que me parece que era um contingente de 30 mil soldados que ficou em Angola por um bom tempo, iam se revezando, né? Mas também foram médicos, foram professores, né? Não foram só militares, mas Cuba deu um apoio decisivo para Angola. Então, Cuba sempre teve esse espírito internacionalista, né? De solidariedade, que é o que moveu também o Vietnã, né? O Vietnã também, na relação com Cuba, é a melhor possível, né? O que o Vietnã pôde compartilhar, eu diria que hoje, se a gente olhar para Cuba, para a organização das Forças Armadas Revolucionárias em Cuba, eles têm algumas unidades de combate, que são as unidades de defesa territorial, que foram inspiradas na organização do Vietnã. Então, Cuba e Vietnã, eles compartilham muitas experiências, né? E eu diria que Cuba incorporou uma série de recomendações, orientações, né, para a construção das suas forças armadas, né? Então, eles têm lá unidades de combate que contam com a participação e presença ativa da população civil, né? Numa questão de poucas horas, eles conseguem mobilizar um contingente muito grande da população cubana diante de qualquer ameaça de invasão do país, né? Então, a utilização de métodos vietnamitas no campo da organização militar, da defesa nacional em Cuba, eu penso que ajudou os cubanos a se proteger melhor de uma tentativa, né, qualquer, se acontecer, né, do imperialismo estadunidense. O Guilhermo falou uma coisa importante, esse tema da guerra, que é a questão política, mas eu queria falar uma coisa que eu esqueci, que o Giap vai dizer o seguinte: por que nós vencemos? Ele dá vários motivos, né? Ele fala, nós vencemos por vários motivos. Um deles é porque a nossa causa era justa. Ele vai dizer, a nossa guerra é uma guerra justa, por isso que a vitória foi inevitável. Uma causa justa resultou numa guerra justa. A guerra dos colonialistas e dos imperialistas, ele vai dizer, é uma guerra injusta, é uma guerra de conquista, de dominação colonial, de opressão de um povo. Então, nunca vai ter uma motivação justa. Então, ele vai mostrar que na guerra, você pode ter uma guerra justa, que são as guerras de libertação nacional, as guerras anti-imperialistas, as guerras revolucionárias, que têm como objetivo construir uma sociedade mais justa, e você tem as guerras injustas, né? E eu acho que é importante a gente debater esse tema, né, da guerra e até das armas também, né? Num período onde tem muita polêmica, né, no Brasil sobre esse tema, né? Há muita discussão, né, sobre o tema das armas e tal. E é interessante que a gente, estudando a história desses conflitos, dessas revoluções, do pensamento político do Che, do Ho Chi Minh, do Giap, a impressão que eu tenho é que a gente olha para a história e a gente vê que as experiências históricas nos mostram que as armas, na verdade, podem não ser o principal problema, talvez, né, em muitas situações. Porque as armas são ferramentas, são instrumentos que são utilizados. O problema é quem usa, quem se utiliza, quem manuseia, quem se apropria dessas armas e para quê, né? As armas são utilizadas, né, podem ser utilizadas para oprimir, massacrar um povo, né, uma sociedade, a população civil. É só ver o que os nazistas fizeram, o que o fascismo fez, mas também as experiências históricas mostram que as armas podem ser utilizadas para libertar um povo de uma situação de opressão, né, de violência profunda, de profunda violação dos direitos humanos, das liberdades democráticas. Então, a própria luta contra o nazifascismo foi uma luta que se desenvolveu de diferentes formas, né, inclusive, né, a luta armada, né? É só ver a resistência francesa, né, os partisans, os guerrilheiros na Itália,
Então, a luta na Espanha, né, durante a Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39, as forças democráticas e progressistas desses países não queriam de maneira nenhuma uma situação de violência descontrolada, de guerra, né, e morte entre os cidadãos, mas foram empurrados para uma situação dessa a partir da violência do opressor, da violência do fascismo, né? Assim como o Vietnã foi e a Indochina foi empurrada para uma situação de guerra popular, de libertação nacional, de guerra popular prolongada, por conta da violência imposta pelo colonialismo e pelo imperialismo, né? Então, eu acho interessante estudar esses temas como o Vietnã, para a gente ter essa compreensão que na história existem guerras que são justas e injustas. Isso não foi inventado pelo marxismo, né? Isso o cristianismo já falava. O duro é que o cristianismo, quando falava disso, é complicado, porque vai falar que a guerra justa era as cruzadas, né? Para invadir o território dos árabes, né? Que eram as guerras contra os infiéis, né? Mas no pensamento político anti-imperialista contemporâneo, né, a guerra justa é a guerra de libertação nacional, né? É a guerra anti-imperialista, é a guerra popular de libertação nacional, né? Que é o que o Vietnã está ligado. Então, o Ho Chi Minh, o Giap vai dizer, nós acreditávamos muito na nossa vitória porque a nossa causa era justa. A nossa guerra era uma guerra popular, tinha apoio do povo, tinha participação das massas e era uma guerra justa, por um objetivo justo. Né? Não era uma guerra que tinha como objetivo oprimir o povo, pelo contrário, libertar o povo de uma situação de pobreza, de miséria, de exploração, de opressão, né? Tanto do ponto de vista social como do ponto de vista da opressão colonial, né? Então, isso que eu queria colocar aí. Isso que o Guilherme falou do direito internacional, né? Se a gente for olhar do direito internacional, nos princípios fundamentais do direito internacional e do direito internacional humanitário, está plenamente justificado o direito dos povos de pegar em armas para libertar a sua pátria de uma ocupação estrangeira, né? Então, por isso que a ONU sempre teve nos seus relatórios e documentos sobre a guerra no Iraque, a ONU não aprovou a invasão estadunidense no Iraque, né? Isso criou uma situação de constrangimento, né, num determinado momento. Os Estados Unidos, geralmente, nos últimos anos, tentava pedir o apoio da ONU, não conseguiu, né? Nem para invadir o Iraque, nem para invadir o Afeganistão, né? Nem para invadir a Síria. Então, eles se utilizam da OTAN. Então, hoje, eles têm uma coalizão que é a OTAN, né? E eles buscam da OTAN a aliança para invadir outros países. Mas na ONU, até a ONU tem cuidado, né? Quando se referia ao Iraque, após a invasão estadunidense em 2003, a própria ONU não chamava, não utilizava nos seus documentos oficiais, falava de resistência iraquiana, as forças da resistência iraquiana. A ONU dizia, né, condenamos o terrorismo, né, queremos que as partes, que seja resolvida de maneira diplomática, né, a situação do Iraque, mandaram até o embaixador brasileiro não, um diplomata de carreira da ONU, né, que não tinha vínculo com o Brasil, ele era um funcionário de carreira da ONU, né, o Sérgio Vieira de Mello. Ele prestou um exame, uma seleção lá na ONU e passou na ONU, virou um diplomata de carreira nos anos 70, né, e o Sérgio Vieira de Mello foi para lá, para o Iraque, né, e mesmo ele representando a ONU, chegou lá, a primeira entrevista que ele deu no Iraque foi criticando, né, as tropas estadunidenses, dizendo que, na avaliação dele, seria preciso conversar com todas as forças representativas do povo iraquiano e encontrar um caminho, né, pacífico que contasse com a mais rápida retirada das tropas estadunidenses do Iraque, né? Então, essa coisa do direito internacional, né, do direito à rebelião contra uma potência que invade o seu país está assegurado, né? Qualquer povo, qualquer nação, se for buscar no direito internacional, até os liberais, né, final do século XVIII já defendiam, né, o direito à rebelião
e a revolução, no caso da existência, né, de uma tirania contra o povo, ou no caso depois da invasão do seu território por uma potência inimiga, né? Então é importante lembrar isso que o Guilherme falou, que todas as operações que o Vietnã realizou são operações de autodefesa e legitimadas pelos princípios fundamentais do direito internacional, né? Vocês têm mais alguém aí que gostaria de... O povo tá fazendo um compartilhamento de filmes aí no chat. Os filmes que você citou. Ah, falando em filme e documentário, acho que todos já assistiram, ou talvez a maioria, mas quem não assistiu, tem aquele documentário brilhante chamado Corações e Mentes, né? Então, esse é um documentário que a gente sempre recomenda sobre o Vietnã. Esse documentário Corações e Mentes, ele foi proibido em vários estados nos Estados Unidos quando foi lançado. Aqui no Brasil, houve uma tentativa de passar o documentário quando ele saiu também, estava em plena ditadura. Alguém me contou uma história que tentaram passar, não sei onde, precisa resgatar isso, que tentaram passar esse documentário aqui em São Paulo, e aí a polícia chegou lá e impediu também esse documentário, Corações e Mentes, que é um documentário com cenas muito fortes, mas é um documentário muito importante, que tem depoimentos de ex-combatentes, ex-soldados estadunidenses, tem imagens muito bonitas dos protestos nos Estados Unidos contra a guerra, e tem imagens também muito tristes e trágicas, né, dos ataques e bombardeios realizados pelos Estados Unidos, né, bombardeios com napalm, com agente laranja, né. Então fica aí a sugestão, Corações e Mentes, né. É um documentário que vale muito a pena a gente assistir. É lógico que dá uma tristeza, uma indignação, mas se a gente for lembrar que no final de todo esse sofrimento os vietnamitas venceram, né? Então, quando terminar o documentário, lembre-se disso, que foi doloroso, foi muito sacrifício, mas no final os Estados Unidos sofreram uma derrota contundente, né, do povo do Vietnã. E eu acho que isso deve nos animar e fazer com que a gente se organize para estudar cada vez mais a história dessa resistência vietnamita e aplicar essa história, né, às situações concretas que a gente vive no mundo de hoje, né? Porque os vietnamitas enfrentaram uma situação muito difícil, souberam romper o cerco, superar, né, as debilidades e fragilidades que tinham e impor uma derrota contundente a um inimigo supostamente mais poderoso, né? Então, o Vietnã realmente é um acontecimento extraordinário na história da humanidade, né? Eu acho que não tem mais mão levantada, mas acho que a gente tem uns 10 minutos aí, se alguém quiser fazer mais alguma colocação. Você vai cantar, então, internacional em alguma língua de alguma minoria lá do Vietnã. Guilherme, você prometeu, hein? Putz, logo hoje eu tô com dor de garganta. Bom, mas é isso, pessoal. Acho que fica aí os minutinhos para o pessoal depois assistir o vídeo. Esse vídeo que está no grupo, quem puder depois assiste aí, que é bem curtinho, né? Uns 16 minutos. É o Silvio Tendler, em 2011, entrevistando o GIAP. É uma entrevista bem legal. Então, eu sugiro para que quem puder, terminando aqui, vá assistir esse vídeo que está no grupo. Beleza? E aí, semana que vem, nos encontraremos novamente. Não sei se alguém quer falar alguma coisa, dar algum recado, mas eu ficaria por aqui, deixando um grande abraço aí para todos e todas. Professor, semana que vem é sobre quem? Guilherme, me socorre aí. Nkrumah, Thomas Thomas Sankara. Isso.
e Amílcar Cabral. E Amílcar Cabral, né? Pegamos aí as revoluções africanas, né? Selecionei alguns textos aí. Vou mandar os textos entre amanhã e depois eu mando alguns textos para vocês, tá bom? A data chamou Anti-imperialismo e Libertação Nacional no pensamento de Amílcar Cabral, Thomas Sankara e Kwame Nkrumah. Tá bom? Beleza? Valeu. Grande abraço para todos e todas. Obrigada, Valeu. professor. Aula maravilhosa. Tchau, tchau. Até mais. Valeu, Tchau, tchau. Marcelo. Obrigadão. Tchau, tchau. Muito bom. Eu não conhecia o filho do Giap, então, assim, não posso mais fazer mística. Beijo em todos. Valeu, beijão, cara. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, Tchau, tchau. boa noite a todos.